quem diz que Jesus era comunista por suas mensagens de partilha, suas mensagens de não acumulação de bens na terra, de divisão de bens, de ajudar aos pobres. Mas há quem diz também que Jesus não era a favor de nenhuma imposição, não era a favor de obrigar ninguém. Então existe defesa para os dois lados, de que Jesus pregava mensagens que levavam ao pensamento comunista, e há quem diz que não. Vale lembrar que o comunismo começou bem depois da passagem de Jesus pela Terra, né? Mas para explicar e debater melhor esse assunto, para a gente saber se Jesus era comunista ou não, nós vamos receber um convidado que tem uma experiência incrível no meio empresarial, no meio religioso, cristão, e agora acabei de saber que, entre vários cursos que ele já fez, está estudando filosofia, então eu acho que está muito preparado para discutir sobre esse assunto com a gente. Mas antes eu queria fazer uma pergunta. Você já recebeu o título de comunista, ou você já outorgou esse título a alguém como comunista só por conta da sua ideologia política? Se você fez isso, está na hora de ouvir um pouco de conceito com Fábio Godoy. Seja muito bem-vindo, Fábio. Prazer, meu amigo. Amigo de longa data, né, Josimar? Nossa, muitos anos, né, que a gente já se conhece. Você esteve aqui no começo do podcast. Sim, trazendo como co-participador, né? Depois foi com o Badião ou com foi o Sérgio? Primeiro foi com o Sérgio. Primeiro foi com o Sérgio. Sérgio Pai. Depois você veio contar a sua história aqui. Não, depois foi com o Badião. É mesmo. Posteriormente foi a minha história. Participou com o Badião. E depois, então já é 3 vezes já que você esteve aqui, Fábio. Já tinha até perdido as contas quantas vezes o Fábio já veio aqui. E o Fábio é um dos caras que a gente sempre conversou muito, sempre debateu, sempre divergiu, mas com muito respeito, né, Fábio? Por isso que eu achei você o cara mais apropriado para falar sobre esse assunto aqui hoje. Como diz o termo do jurídico, né? O contraditório sempre foi parte das nossas conversas, né? Pensamentos bem antagônicos, mas respeitando, né, a ideia de cada um. Porque o legal do contraditório, eu amo discutir, né? E debater não é à toa que tem um podcast. Mas a discussão, quando você respeita o outro e que você não quer eliminar o pensamento do outro, você aprende. Por mais que naquele momento você fique com aquela sensação de competição, de querer ganhar no argumento, mas depois você reflete sobre o assunto, né? O complicado é quando você já se apresenta como dono da verdade, né, Fábio? E hoje nós estamos num país aí que são cheios de donos da verdade, né? Cada um dentro da sua visão. Misturou-se muito política com religião. Na verdade, sempre houve essa confusão, né? Porque, na verdade, a política, tanto a política como a religião, ela sempre foi um meio de controlar a sociedade. Então, não tem como não haver essa confusão, essa divergência e muitas vezes disputa mesmo, né? São instrumentos de disputa, tanto a política quanto a religião. É por isso que são assuntos que estão em voga, principalmente nos últimos anos com a rede social, a gente que trabalha diretamente com isso. Foi um meio que expôs muito as ideias das pessoas e as pessoas começaram a se identificar com certos grupos, né? E essas divisões com o tempo elas aumentaram e hoje a gente está nesse nível que eu acho que em certa parte é saudável, né? Em outra parte não, porque tem gente que não consegue medir, não consegue colocar um filtro dentro do seu pensamento. São pessoas que simplesmente param de conversar com os parentes porque pensam diferentes. Nós chegamos num nível muito crítico com relação a isso, mas isso é minoria, né? A maioria gosta de discutir de forma salutar e isso é interessante. Você já foi chamado de comunista, Fábio? Eu fui chamado de comunista várias vezes. De comunista não, porque eu tenho um pensamento um pouco liberal com relação a algumas coisas. Mas no liberal com relação à questão do Estado, né? Mas eu tenho alguns amigos que eu já discuti algumas vezes, eles me chamam de bolsonarista muitas vezes, por causa do meio cristão e tal, mas apesar de que eu nunca me identifiquei muito com essa pauta bolsonarista, assim. Eu te conheço bem, eu sei que você nunca se identificou com a maior parte da pauta bolsonarista. Agora, você acaba
querendo ou não, entrando nesse viés porque você é um cristão e o bolsonarismo capitaneou os valores cristãos e colocou você numa berlinda. Olha, se você é cristão, você não pode ser um esquerdista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas então, nessa mensagem dúbia aí, acaba capitaneando, né? Exatamente. Colocou-se uma divisão assim, ou você é cristão ou você é de esquerda. Não tem como haver um meio termo. Nós vimos pastores subindo em púlpitos, pregando, citando texto bíblico, dizendo que Jair Bolsonaro era enviado de Deus. E, cara, quantos eventos evangélicos, né? Principalmente a igreja evangélica, nem tanto a igreja católica, mas principalmente a igreja evangélica, ela assumiu esse papel de que Jesus Cristo é de direita. E o mais engraçado que você chegou nesse ponto, que hoje você tem pessoas que utilizam versículos para trazer explicação de que Jesus era de direita. Lembrando que na época de Jesus, que Jesus passou pela Terra, nem tinha essa termologia, nem tinha esses grupos de esquerda e direita, né? É importante começar desse princípio. E se você for observar pela Bíblia, ela dá muito mais a entender... me entendam mal, não me entendam mal. A Bíblia dá muito mais a entender que seria um alinhamento mais à esquerda do que à direita. Se você for olhar pelo pensamento de Jesus, você tem uma parte que seria alinhado à esquerda e você tem uma parte que seria também alinhada à direita, da questão do individualismo, a questão de... Tem versículos na Bíblia que fala até sobre o preguiçoso, você não dá nem o de comer para ele, para o preguiçoso. Então você tem respostas para os dois lados, mas não dá para você cravar Jesus era de esquerda ou Jesus era de direita. Eu acho que assim, socialmente falando, organizações sociais, nós sempre fomos muito fracos. A humanidade. Todas as sociedades que elas surgiram ao longo do tempo, elas se dissolveram. Nunca houve uma sociedade que nós pegamos desde o princípio, desde a era dos egípcios ali, depois do Império Romano. Inclusive, assim, é difícil você discutir esse contexto do Jesus Cristo político se você não entrar no contexto histórico, religioso e político da época, né? Nós temos uma Israel que era cativa. Na época, Israel era cativo do governo romano. O imperador romano, acho que 63 anos antes de Cristo, Pompeu chegou lá e sequestrou todo mundo e falou, não, a partir de agora é mais ou menos o que o Putin queria fazer com a Ucrânia, colocar o poder, só porque naquela época eles conseguiram, né? Israel vivia sob o domínio, o Império Romano é que dominava e governava, cobrança de impostos, tudo era por conta, apesar de haver uma liberdade religiosa para os judeus manterem suas tradições e seus cultos, mas o Estado em si só existia era um prefeito, que na época era pônico, Pilatos, e quem governava, na verdade, naquela época era Roma, né? E o judeu era revoltado contra esse governo. Tanto é que esperava-se um Messias, os judeus eles esperavam um Messias, um Redentor, e viviam dizendo sobre isso, que viria e libertaria eles das garras do Império Romano, né, que eram demônios, que eram pessoas que estavam ali, que assim, enviadas do inferno para castigar o povo judeu. Realmente eles castigavam, né? Eram chacinas, né, assassinato de crianças e tudo que, se você pensar aí, houve naquela época. E eram escravizados muitos judeus. Então, uma cobrança de impostos altíssimas. Então, o que se esperava de um Messias pelo judeu naquela época, que era esse o contexto político, era um Messias que livraria eles das garras do Império Romano. Então, por aí, você já vê, era um império robusto e que dominava boa parte daquelas regiões. Acho que era o maior império daquela época. Então, e aí? Qual foi a postura do Cristo, né, nessa situação toda, né, politicamente falando? Jesus Cristo não tomou partido nenhum. Pelo contrário, se você pegar a Bíblia, se você for ler, ele curou escravo de centurião. Né? Um desses centuriões, inclusive, chegou e falou, Jesus Cristo, você não precisa nem de ir lá na minha casa, eu não sou digno que você pise na minha casa. Só de você falar que ele vai ser curado, ele vai ser curado. E Jesus Cristo falou, nem toda Jerusalém encontrei tanta fé. E curou. Outra cura foi assim que Jesus Cristo... Jesus em nenhum momento... A sua missão não estava envolvida com a política. Não. Em nenhum momento. Pedro andava com espada, né? Quando Jesus Cristo foi preso pelo soldado romano, assim que foram prender, o que Pedro fez? Ele arrancou
tirou a espada e arrancou a orelha de Malco. Está na Bíblia. Jesus Cristo pegou e colocou a orelha de Malco de volta, do soldado romano. Então, o judeu vendo aquilo, falou, esse cara não é Messias coisa nenhuma, não vai salvar a gente hora nenhuma. Ele, pelo contrário, ele faz abençoar os romanos. E aí, né, politicamente falando, Jesus Cristo nunca tomou partido. Mas antes que você continue essa abordagem que está muito boa, gostei muito da analogia, nós vamos falar dos nossos apoiadores. Transforme sua casa em um lar sob medida com móveis planejados. Estilo, funcionalidade e exclusividade em cada detalhe. Chegou a hora de deixar sua casa do seu jeito, do jeito que você sempre sonhou. Com móveis planejados, você aproveita cada espaço, une beleza e praticidade e cria um ambiente que reflete sua personalidade. A AWS planeja móveis que combinam com o seu estilo de vida, soluções inteligentes para cada cantinho da sua casa. Quer tirar seu sonho do papel? Então fale com o time comercial da AWS Interiores. Hoje vamos falar também do nosso patrocinador oficial, que é a Pitangui Tintas, uma empresa que é referência em soluções de pintura. Eles oferecem uma linha completa de produtos, incluindo tinta imobiliária, automotiva, zarcão, verniz, PU, epóxi e outros. A Pitangui Tintas se destaca pela qualidade e eficiência de seus produtos, perfeitos para atender desde pequenos reparos até grandes projetos. Se você busca resistência, praticidade e um acabamento impecável, a Pitangui Tintas é a escolha certa para você. E como a Pitangui Tintas sempre gosta de presentear os nossos convidados, o Fábio não poderia ficar fora do presente da Pitangui. Mandou um presentinho para você aqui, Fábio. Pode abrir, que normalmente tem até um bilhetinho escrito à mão para você ver o tanto que a equipe da Pitangui é dedicada. Rapaz, o trem aqui é tão bom, adesivo, que rasgou a embalagem. Você viu? Olha aí. Rapaz, show. Canecona top. Vendo a embalagem aqui dentro, essa aqui, ó, essa de papel. Acho que tem uma mensaginha para você aí. Cada conquista nossa é reflexo da sua confiança que está... Rapaz, não consigo ler esse trem direito, não. Tá pequenininha a letra? Essa letra aqui é feminina. Que essa pequena lembrança... Não consigo. Tem umas letras aqui que eu não consigo. Não, deixa essa mensagem, ó. Da próxima vez nós vamos colocar isso aí digitalizado para não ficar difícil a leitura do convidado. Mas nós vamos falar agora também do empório do Fábio Godoy, o nosso convidado de hoje. Esse cara é muito completo, né? Ele é uma agência de marketing, produtor de conteúdo, faz tatuagem, é pastor, agora é filósofo, é empreendedor, ele é multi. Pastor não, tem que respeitar os pastores. Eu não sou pastor, não. Então vamos falar do empório do Fábio, que inaugurou recente, né, Fábio? Tem quanto tempo? Há uns 8 meses. 8 meses. É. Piqui Empório fica localizado no Goiânia 2, a região top em Goiânia. Uma mistura de supermercado, hortifruti com loja de conveniência, onde tem tudo o que você precisa. Aberto diariamente até as 22h30. Tudo fresco e selecionado para você. O Fábio depois, que é um bom design, vai mandar para a gente aqui o flashzinho deles. Vamos deixar o QR Code aqui para você acessar o Instagram da loja e vai ficar disponível aqui também na descrição. É isso o recado, Fábio? Tem mais coisa para falar do Empório? Foi uma ideia que a gente teve lá para a região, né? E tá dando certo. Graças a Deus tá. E por que esse nome Piqui? Foi em homenagem a... Não, eu nem gosto de Piqui. Eu trabalho com o que eu não gosto, né? Já percebeu? Eu já percebi. Não gosto de tatuagem, eu não tenho tatuagem, eu vendo tatuagem. Piqui também, eu odeio Piqui, não como Piqui não, cara. Que não tem tatuagem. Eu vendo que eu não gosto, mas nada de justo. É que as pessoas que gostam, o problema é delas, eu não gosto não. Ô, pessoal do marketing, se vocês falam que a gente tem que vender trabalhar com o que ama, né? A gente tem que vender o que a gente compra, o Fábio vende o que ele não compra. Exatamente. Depois no final você explica essa técnica pra nós aí. Como que é vender o que você não compra? Não, trabalha por dinheiro, não tá mais por amor não. Não, Fábio? Mas por que foi o nome Piqui? Mexe com sentimento, né? Quem é que esquece esse nome? Quantas vezes eu te falei? Uma só. Olhei no INPI, tava ali, fui lá e peguei. Não tinha registro? Não. Sério? Um nome tão comum, ninguém pensou em colocar em... Não. Tava livre.
Fábio, mas voltando ao nosso assunto que a gente estava aqui, você estava fazendo uma analogia muito bacana de que Jesus, na época do Império Romano, ele não tomou partido para a operação de milagre, para a orientação, para os seguidores. Sim, o judeu, ele sempre foi muito seletivo, né? Só se casa entre judeu, aquele negócio todo. A prole deles, eles sempre foram muito cuidadosos, né? Tanto é que, assim, ainda hoje, né? O judeu não pode ter filho com uma mulher de fora, alguma coisa assim. Então o judeu sempre foi assim. E eles viam o Império Romano realmente com muito ódio, né? Que estava segregando eles. Esperava-se que Jesus Cristo tomasse partido, né? Que chegasse um salvador. É por isso que o judeu nunca considerou Jesus Cristo como um salvador. O motivo principal é o político, que Jesus Cristo nunca agiu em desfavor do governo romano. Lembra da história de Pedro lá, que estava olhando Jesus Cristo sendo cuspido, humilhado, chicoteado pelos cidadãos romanos? Quais eram as frases de Jesus Cristo? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então Jesus Cristo falando diretamente... A gente teria que falar isso para os extremados? Pai, perdoa eles. Que eles... Na verdade, Jesus Cristo só pregou coisas espirituais. Só, mais nada. Quando ele fala da caridade e da divisão, ele fala da espiritualidade e não da carnalidade em si. Então, é do voluntariado. Diferentemente do comunismo, que é uma imposição, você tem que dividir seus bens, o governo obriga você a fazer, Jesus Cristo não. Jesus fala isso, mas é assim, é de coração. Exatamente. Se você quiser. Exatamente. Então, inclusive, tem a passagem histórica, né, do jovem rico, que chegou perto de Jesus Cristo e falou, se quiser seguir a mim, vende tudo que tem e vem me segue. Foi um teste, né? Ele se entristeceu e foi embora. Mas Jesus Cristo não criticou ele hora nenhuma. Ele nem falou que ele ia pro inferno. Ninguém sabe. Nem obrigou, só falou assim, ó, se você quiser. Sempre foi, exatamente. Se você quiser. Se você quiser, né? Então, assim, o evangelho de Jesus Cristo, eu falo pra você, é a religião mais difícil do mundo. É mais difícil. Mas Jesus deu vários indícios disso, né? Da partilha, do sentido da vida, né? Primeiro que ela é passageira, você não vai levar R$1. Mas isso não quer dizer também que você não possa... ter uma vida boa aqui. Sim. E ter bens. Eu acho que faz parte. Mas eu acho que ele dá essa dica para você não se apegar tanto nem a um lado nem a outro. Nem que você tem que dar tudo para os outros, porque ele fala lá na citação do preguiçoso, que você tem que trabalhar dia e noite para não ser pesado ao seu irmão. Mas também ele fala para você não se apegar tanto ao dinheiro a ponto de que você só escravize as pessoas e pense só no seu privilégio. Eu acho que os exemplos que ele tenta dar é esse. Quando ele fala que tem uma citação bíblica que é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Ali ele não está dizendo, na minha opinião, depois eu queria que você comentasse isso, na minha opinião ele não está querendo dizer que um rico não pode entrar no céu. Ele está querendo dizer que se você ama mais o dinheiro do que qualquer coisa, vai ser difícil você tirar um tempo para Deus. Porque eu conheço pessoas assim. Que elas são, assim como você tem pessoas com mentes de escassez que não conseguem desenvolver, você tem pessoas que são escravas do dinheiro. Então eu acho que quando Jesus fala sobre isso, ele está te mostrando o sentido da vida. Ela é uma passagem. O segredo é a partilha. Primeiro que, por mais egoísta que você seja com as divisões de classe que a gente tem, você não vive sem ninguém. Você tem que ter o rico para comandar o capitalismo e você tem que ter o pobre para fazer o serviço pro capitalismo. Os dois caminham juntos, né? A sociedade humana a base sempre foi essa. Mas assim, é muito difícil você encontrar um meio termo ou equilíbrio nisso tudo. Quando a gente fala desse lado de Jesus Cristo humano, claro que ele viveu, ele teve que comer, eram pescadores. Então a gente já traz muito para esse lado. Mas a gente corre um sério risco de confundir os ensinamentos dele, que sempre foi voltado para esse lado espiritual, e querer trazer isso para o nosso contexto social político, que muitas vezes tem atrapalhado tem gerado muita confusão, né? Sim. Hoje o assunto em voga é esse, então, principalmente que a gente abordou agora a questão do meio cristão. Mas eu sempre levei a minha vida de fé de forma muito cética. Eu sou muito cético com relação a muita coisa. Apesar de ter vivido muitos anos dentro de uma igreja, mas eu sempre fui muito cético com relação a muita coisa. Já deixei de acreditar em muita coisa, por causa da minha fé, inclusive. Né? Inclusive em mim mesmo. Não tem como eu olhar para os evangelhos, que são 4,
4 Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não tem como você olhar para os evangelhos e olhar as passagens que Jesus Cristo dizia e você não ficar constrangido ao extremo. Ele foi um líder tão à frente do seu tempo e de forma tão absurda, porque de antes, as divindades, né, nós estamos falando assim, de civilizações de 4.000 anos atrás, egípcios, 6.000 anos, não sei, que a figura divina, ela sempre foi muito poderosa. Era um Deus extremamente poderoso, que era capaz de fazer tudo pelo seu povo e colocar você num pedestal e fazer o que, assim, a sua civilização evoluir. Sempre foi assim. Então, a figura divina sempre esteve ligada muito ao poder, à conquista, a um ser supremo ao ser lá. O meu Deus está comigo, pá. Peraí, eu estou chegando e meu Deus está comigo. Mas a figura de Jesus Cristo foi completamente diferente. Ela foi completamente diferente. Jesus Cristo veio e nasceu numa manjedoura de pessoas que eram desprivilegiadas, né? Viveu a sua vida numa extrema escassez de muita coisa e morreu assim. Tanto é que quando Pedro... Em nenhuma mensagem, se eu estiver falando groselha, me corrija. Em nenhuma mensagem no período que Jesus passou na Terra, ele pregou a teoria da prosperidade como é pregado hoje. Muito pelo contrário. Quem fez essa proposta foi o diabo quando ele estava lá no período sabático. Sim, não foi Jesus. Dias o que os pastores pregam hoje. Nossa, vem para cá, tenha seu ato de fé, seu dízimo, que você vai ganhar tudo aqui na terra. Se você fizer isso, você vai ganhar. Jesus em nenhum momento pregou isso. Hoje a gente tem alguns pastores que enfrentam esse lado, mas eles são extremamente criticados porque eles não abraçam o Velho Testamento. E às vezes muitos ensinamentos de Paulo, que são carregados desse lado humano. Mas nós só temos uma figura divina falando na Bíblia. De fato, uma figura divina falando, e não é inspiração. Agora, você falou dessa questão do Velho Testamento. Você que foi mais a fundo no estudo teológico do que eu, me responda uma pergunta. Por que é que hoje, na geração de hoje, fala-se tanto em exclusão do Velho Testamento como se ele não servisse para nada? Por que tem essa teoria? Porque eu sempre fui muito cético em relação ao exagero e ao extremo para qualquer coisa. Antigamente, num cristianismo mais conservador, onde eu cresci, usava-se os dois, o novo e o velho. Sim. E você tinha alguns equívocos, muita rigidez, etc. e tal. De repente, a defesa começou o seguinte: não, mas isso estava no velho. Não, mas isso assim estava no velho, isso aí não serve. Por que é que se criou essa teoria que praticamente você tem que pegar a Bíblia e cortar a metade, jogar fora e ficar só com o novo? Tem até uma página em branco, tá? No final do Velho final. Testamento, início do Novo Testamento, tem uma página em branco. Só que assim, uma das validações naquilo que o próprio Jesus Cristo ensinou, né? Que não vivemos mais pela lei. A lei, Velho Testamento, nós vivemos pela graça. Só porque existe uma série de situações... Mas quando a lei que ele está citando não é a lei de Moisés? Mas o Evangelho, ele o Pentateuco, todas aquelas livros, a história do judeu, ela se confunde muito com aquilo que Moisés ensinou. Então, assim, a base de fé do judeu, ela é Moisés. Assim como o Alcorão é a base de fé do islamismo. Então, assim, são duas religiões que partem do mesmo ascendente. Mas só que você falou uma coisa no início, que a Bíblia é muito complexa, e eu concordo, porque quando as pessoas tentam excluir o Velho Testamento para trazer algo mais fácil a defender sua tese, elas se esquecem que muitos versículos eles se completam no Velho e Novo. Você tem versículos de exortação no Velho e no Novo que se complementam. Porém, todas as vezes que você pode prestar atenção, se você não prestou atenção ainda, todas as vezes que algum pastor, algum líder religioso parte do pressuposto da teologia da prosperidade, ele encontra embasamento somente no Velho Testamento. Só no Velho. Eu ia chegar nesse ponto. Quando você fala de Salomão, você fala de uma série de coisas, da onde? Sim. Nos ensinamentos de Jesus Cristo, você não vai encontrar embasamento para isso. Todo ensinamento de prosperidade. É por isso que eu te fiz essa pergunta, que ela é bem curiosa, porque quando você fala de coisa que é benéfica para a geração de hoje, prosperidade, o Velho Testamento é bacana. Quando você fala
de doutrina, não, isso regra está no de velho, vida, isso não existe. É. Não, meu irmão, isso aí está lá no velho, isso aí não existe mais. Aí por isso que eu estou questionando você sobre isso, porque chega a ser muito engraçado. Só que quando você vai para a Bíblia, por que eu acho um livro fantástico? Porque ela já previa isso. Ela já previa os falsos profetas. Ela já previa que a Bíblia fala das pessoas que iam torcer a palavra, né? Que iam fazer várias interpretações diferentes do que lá, porque a Bíblia ela é muito difícil de se entender. Né? E eu vejo que a cada geração, a cada 10 anos, por exemplo, você vê uma crescente de interpretações diferentes para uma coisa. Olha o quanto se modernizou o cristianismo, que é totalmente diferente de 20 anos atrás. Sim. Totalmente diferente de 20 anos atrás. Eu não gosto de dizer que hoje está todo mundo certo e que no passado estava todo mundo errado. Eu gosto do equilíbrio. Sim. Eu gosto do equilíbrio. Eu acho que tem coisas boas lá atrás que a gente se perdeu e também tinha coisas ruins que a gente evoluiu. Sim. Agora, por exemplo, voltando à política que a gente estava falando, eu acho que o cristão ele se apequenou no seu valor que Deus colocou ele na terra. Quando ele começou a fazer o que Jesus não fez, que você citou muito bem. Associar um político à identidade cristã, como um representante de Deus. Sim. Como se fosse igual antes de Cristo. Isso só aconteceu antes de Cristo, né, Fábio? Depois de Cristo, isso não aconteceu mais. Sim, em partes, que foi o seguinte, vamos com relação a isso, é interessante dizer. Vamos lá, Jesus Cristo não tomou partido. Ele morreu, ele teve um diálogo. A gente não sabe quanto tempo foi, a Bíblia não especifica, mas ele teve um diálogo direto com Pôncio Pilatos, o que era o governante, aquele que segregava o povo, o judeu, então ele esteve do lado, né? Então, assim, ele em momento nenhum ele condenou Pilatos. Ali Jesus Cristo, e Pilatos ficou constrangido com aquela situação, né? E aí Jesus Cristo morreu, o povo judeu escolheu ele para morrer e não Barrabás, tá? Morreu. Vamos excluir essa história da ressurreição que muita gente coloca como que é factoide, que é mito e tal, mas isso é exclusivamente da fé. Não tem nada a ver com política. Independentemente do que foi, hoje o contexto Jesus Cristo histórico para grande maioria dos historiadores é real. Jesus Cristo existiu. Agora, se ele ressuscitou ou não, vamos deixar para nossa fé. Para mim, ele ressuscitou. Ótimo. Mas o Jesus Cristo histórico faleceu. A partir dali, começou-se a caminhada, a jornada cristã no meio dos judeus, dos gentios e dos romanos. E essa caminhada foi muito doída durante os primeiros anos. Nós temos aí alguns imperadores romanos que matavam muito cristão. Diocleciano, foram muitos. Cara, matava assim, falou que era de religião, falou que era cristão, ele matava. Então, assim, foram muitas chacinas. Assim, você vê essas histórias de Pedro mesmo, foi assassinado em Roma, de cristãos que eram jogados para serem comidos por leões. Isso não é mito, isso é história. Então, assim, aonde é que isso morreu? Porque mesmo vendo que eles iam morrendo, a comunidade cristã, né, ela cresceu no meio do Império Romano, que dominava o mundo naquela época. Mas como ela cresceu? Ela cresceu através de soldados de baixo clero, ela cresceu através de mulheres, de viúvas, de doentes, de pessoas que eram a classe que ninguém queria estar, o pobre. O cristianismo sempre teve ligação com o pobre, nunca foi de elite. Então o pobre é que fez o cristianismo existir, o pobre e os desprivilegiados. Então, o privilégio nunca foi uma característica da classe cristã, mas, porém, como ele cresceu, quem chegou? A política. Constantino. Constantino chegou, falou, quer saber? Um dia ele teve um sonho, você sabe dessa história de Constantino? Interessante, ele teve um sonho, ele teve uma guerra, e ele sonhou com uma cruz. E a cruz sempre foi o símbolo do cristianismo. Sonhou com essa cruz, e que essa cruz ia dar vitória para ele na batalha. E ele venceu. Interessante. A partir daí ele instituiu e falou que a partir de agora o cristão não vai ser mais perseguido, que ia ser a religião de Roma. Então a igreja católica, apostólica, romana começou através do Constantino. Então a partir daí a igreja começou a ter acesso onde ela nunca teve. Que é na governância, que é na elite, que é nos privilegiados.
E o contexto do cristianismo, a partir daí, mudou e foi moldado ao longo do tempo. Nós podemos ver a Igreja Católica junto com imperadores e com o governo, a partir daí, na Europa inteira, né? Que foram as primeiras civilizações mais organizadas, né? Que depois veio para cá. Mas a partir daí começou. Então, esse contexto da igreja e da fé misturada com a política já vem aí desde Constantino. Nós estamos falando aí de... ele viveu quando? Depois, quer ver? Mas só que quando a política entrou na religião, logo em seguida você teve um atrito de pensamentos, e foi quando surgiu os protestantes, né? Porque antes era uma igreja só, e aí de repente a política começou a entrar e o poder, né? A igreja começou a crescer tanto que a briga pelo poder foi colocando algumas coisas de acordo com a história que gerou esse atrito nos líderes religiosos e começou a surgir os protestantes. Aí já veio mais de ano. Constantino viveu 300. Em 300, século IV, né? A igreja século IV ali, ele começou a difundir o cristianismo de forma mais rápida aí, através do Constantino. Mas depois, como a igreja teve muito poder e muita força, até chegar lá em Martim Lutero, que é onde ele viu aquele poder, aquele privilégio, né? Os sacerdotes tomando água só em taça de ouro, que começou a ter essa divisão. Mas são coisas que, a partir do momento que tem esse poder e essa aglomeração de poder na mão da religião, não tem como não ter privilégio no meio religioso. E isso vem daí. Tem como tirar isso? Enquanto a gente estiver aqui, não tem jeito. Toda igreja que eu vi que cresceu na nossa atualidade... A política está no meio. A política está no meio. Toda igreja que cresceu. E quando você pega para a história, tudo começou bem e se destruiu em razão do poder, né? Você pega... O cristianismo matou muitas pessoas em defesa da fé. Sim. Depois a gente teve... Hitler, teve o comunismo que matou mais que Hitler, então sempre a briga pelo poder... Stalin matou muita gente. Gerou... Então assim, veio, vamos lá, veio de Constantino, cresceu, depois teve essas divisões, mas assim, na base, em suma, socialmente falando, o cristianismo, se você é católico ou evangélico, você é cristão. Você não tem outra religião. A religião é cristã. Se você acredita com que Cristo é o seu salvador, independente de você ser católico ou evangélico, você é cristão. Você está dentro do mesmo grupo, né? Por mais que você entre em confronto em muitas situações, mas você está dentro do mesmo grupo. Aí tem um grupo que acredita em Alá, tem os espíritas, tem o budista. O budista, apesar de que o budista se considera ateu, né? Ele não acredita numa figura divina. O budista é diferente porque... Se você for pegar o conceito de cristianismo, ele nem se encaixa. Não, ele não acredita numa figura como referência. Não, Salvador, um Criador único, esse negócio. Mas assim, então a religião em si, cristã, ela se difundiu e chegou até nós, brasileiros, através da Igreja Católica. Posteriormente, através de Daniel Berguna Ving, que veio em 1910, né, que instituiu a Igreja Evangélica Pentecostal, mas já tinha a Igreja Batista aqui, a Igreja Presbiteriana. Então, assim, são histórias muito ricas, né, que é muito difícil a gente abordar isso num podcast tão pequeno. Mas isso foi enraizando. Só que se você pegar essa história, desde o começo, a política está muito ligada. Por quê? Igual eu falei pra você. A política sempre teve em tudo, né, Fábio? Não tem como ficar fora dela. Cara. Os imperadores romanos usaram muito religião para poder controlar as pessoas. É um meio de controle da religião. Não tem como. A política também, né? E a sociedade comunista, as primeiras que a gente coloca aí desde... Foi o século XIX, né? Que Karl Marx começou a ele falar e o Friedrich Engels, né? Isso. Eles tiveram essa ideia. A ideia, se você pegar na base, na verdade, era praticamente anular o Estado. Na verdade, quando eu estudo um pouquinho de Karl Marx, quando ele começou com essa ideia, era você fazer um movimento que sempre aconteceu no mundo para você mudar o lado do poder. Ele não pensou naquilo ali para ter uma sociedade melhor. Ele queria ter só um controle diferente do que já existia. Porque se você olha na essência, tanto do comunismo quanto do socialismo, os dois era só você mudar o controle, o poder, tirar de um lado e colocar no outro.
de uma forma diferente. Né? Assim, as bases do comunismo, claro, a gente vai falar aí de igualdade para todo mundo, acabar com a propriedade privada, com esse negócio de herança, tudo. É tudo bem comum. Na teoria é bonito. Né? É tudo bem comum, todo mundo vai desfrutar de tudo. Disso hoje no mundo é só Cuba, né? E não chega a ser, porque ainda tem os privilégios dos governantes. Né? Mas aí onde entrou o problema? Foi igual com a União Soviética. Foi isso que fez a União Soviética cair. Esse privilégio ele se tornou monstruoso. Aí você pega, tem isso. Aí você tem a questão de todo mundo poder usufruir dos bens de produção, de colocar a antropologia como principal base, o homem sempre acima de tudo. Tanto é que Karl Marx era um ateu e assim, ele sempre pregou que a religião era um meio de controlar as pessoas. E ele tinha razão, não tinha como não ter. E ele não tá errado. Não tá. Mas ele era porque ateu. Porque a religião não tem a ver com a mensagem de Jesus. Mas ele pregava. As pessoas não podem misturar. O que ele pregava era de acordo com o que ele via. A religião foi criada pelo homem. Sim. Então, na verdade, que a Bíblia não fala em nenhum momento de religião. Não, isso é fato. A religião foi criada pelo homem. E ele, nessa citação, uma das poucas coisas que eu concordo com ele é essa, de que a religião foi criada para alienar as pessoas. Isso é um fato. Sim, isso é fato. Então, assim, esses ensinamentos... eu acho que o mais grave, mora aqui, que antes de você dizer que você é de esquerda, que pega muita base do que você falou, do que Karl Marx falou, que Angel falou, é que nada mais interessante e nada mais é tão buscado e protegido pela esquerda mundial hoje do que o Estado. Só que Karl Marx pregava o contrário, que o Estado ele deveria acabar. Mas hoje a esquerda mundial, ela quer e ela guarda as 7 chaves o Estado. Não, se a gente for olhar do que era... Isso não quer dizer que eu concorde, tá? Não tem nenhum apreço pela teoria de Karl Marx. Se a gente for olhar hoje no mundo, pelo que pregava Karl Marx, não existe comunismo e pouco... Nunca existiu. E uma esquerda muito moderna em relação a que era antes. A esquerda prega mais o quê? São as pautas progressistas, né? Que é a questão do foco das minorias, né? Que na verdade... Não, que até a centro-direita prega a mesma coisa. Sim, mas é essa questão. Mas a questão do Estado ela é intocável. Mas é igual eu falo, não existe um mecanismo mais capitalista, uma máquina poderosa para promover privilégio e riqueza do que o Estado. Hoje, a grande maioria dos ricos e privilegiados brasileiros, eles são produzidos através da política. Os maiores latifundiários, as maiores empreiteiras, as maiores empresas, tudo tem fundo de ligação direta. Produtores de alimento, tá? Não sei se você viu essa semana. Não, e quem controla. E tem um degrau acima, que esse aí eu acho que é o intermediário. O degrau acima, que pouco se fala e não aparece, são os detentores do capital financeiro. Esses caras não aparecem na política, mas eles comandam o poder. Que é os banqueiros no país e no mundo. Eles controlam o poder sem aparecer. Você pode olhar os modelos econômicos. A gente tem mais de quase 30 anos que o modelo econômico é o mesmo. Sim. Isso quem controla por trás? Os detentores do poder, que não é a política em si. Hoje você tem um grupo gigante do mercado financeiro que comanda o planeta e direciona o que vai ser feito dentro da política por fora. Enquanto as pessoas brigam dentro da política, que você tem essa base, essa âncora que você acabou de citar, você tem aqui em cima, que a gente não pode se esquecer, o mercado financeiro de um modo geral. Mas esse mercado, igual você falou, ele influencia diretamente na política. Então, tô aqui assim. Vamos lá. Só que eles não aparecem e eles acabam não sendo culpados, porque mas eles não hoje aparecem. Na rede social é muito difícil. Se você buscar, você vai ver. Se você pesquisar na internet, você vai ver. Deixa eu dar um exemplo. Em janeiro, a JBS comprou a maior produtora de ovos do Brasil. Você viu? Uhum. Esse mês agora, o que o governo fez? Lançou um decretinho que não pode se vender mais ovo sem carimbo.
Eu vi. Com informação e validade. De onde você acha que vem isso? Esse controle? Né? É coincidência? Não é. O empresário alia a política, e o político se alia ao empresário e vice-versa. Sim. Eles têm nome de cidade, eles têm Tudo. plantações, eles têm... O que você pensar, eles têm. E controlam. Não, e a cada governo ele escolhe um grupo da sociedade, ele não consegue beneficiar todos, que o apoiou, e ele vai retribuir isso. A cada governo você vai ver um grupo que foi beneficiado. Você sempre vai ter um governo que ele está agradando um grupo e o outro está decepcionado, foi beneficiado pelo grupo anterior. São grupos. O Bolsonaro tinha os grupos que é privilegiado. Tinha o grupo dele e o Lula tem o dele. Isso é fato. Não tem... Nós temos conglomerados como o do Itaú, que é a maior rede de bancos da América Latina, que ela é a grande apoiadora do governo Lula, né? E você vê, ano após ano, toda vez que o PT assume, ela bate recorde de faturamento. Mas isso, no governo Bolsonaro também teve os seus. Então, por isso que eu falo que a esquerda é utopia. Quando a gente fala de poder, no que eu estou te mostrando aqui, todos os governos, esses caras aqui em cima, eles patrocinam todos os dois, todos os três que estão próximos a ganhar. E qualquer governo, eles estão lá dentro. Não tem como o cara entrar no governo se eles não estiverem junto. Não tem. Você pode observar que qual foi o período que você tem um governo... Você só tem candidatos que falam nessa teoria, que é o Ciro Gomes. Só tem caras de fora. Eu acho que também se ele entrasse, ele não conseguiria fazer. Ele não ia conseguir enfrentar esse sistema que está por fora. Tem quantos anos que o Brasil tem uma taxa de juros altas? Você pode estar aqui, a economia pode estar boa, tá isso, a taxa de juros está sempre lá em cima. Paulo Guedes diminuiu. Não estou dizendo que mas, isso assim, mas foi pouco. Não sei se era sustentável, porque teve a pandemia, mas chegou a 2,5%. Mas o Paulo Guedes ele foi beneficiado pela pandemia. Você teve uma deflação, então ele foi beneficiado pela pandemia. Se você for observar ali Mas em 2019, você teve uma redução de taxa de juros, mas não foi nada gritante. Nada assim excepcional. Governo nenhum teve nada excepcional. Por conta disso. Porque você tem por trás esses banqueiros que comandam. Você vê que a gente não tem livre mercado de banco igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem mais de 4 mil bancos. Entendeu? Aqui no Brasil você não tem. Enquanto lá, no pior cenário da economia americana, você tem juro de 4, 5, no máximo 6% ao ano. Olha o nosso juro aqui. Nunca teve um juro de 4% ao ano. Vamos ter, na época do Bolsa... Assim, o que eu acho que cada governo eles teriam uma vantagem? Eu acho que assim, é por isso que eu, particularmente falando da minha opinião, eu sou a favor da alternância de poder. Por causa disso. Que você tem, aí você tem, a longo prazo, você tem pelo menos um equilíbrio. O problema é que você pegar um governo há tanto tempo no poder, você nunca vai conseguir mudar a realidade de um país como é o nosso. Porque ele vai sempre seguir pelo mesmo caminho. Né? E nós temos uma dificuldade muito grande hoje com relação a essa questão de taxa de juros, de manter tudo equilibrado, porque a nossa dívida é muito alta, nós somos um país que exporta muito, mas é só commodity, a gente importa tudo que é manufaturado, então acaba que a economia brasileira é muito frágil, a gente não produz tecnologia praticamente, e poderia produzir, a gente fica refém, então isso tudo gera uma dependência brasileira do mercado exterior, né? E um real frágil, que é quando você tem um real frágil, é que assim, as pessoas estão desconfiadas, o Brasil vai dar conta mesmo de pagar essa dívida, né? Então, o real, ele é frágil, por causa dessa desconfiança. Aí o real frágil, para você atrair investimento, você pegar capital de fora, o que você tem que fazer? Você tem que subir a taxa de juros, que você inibe o consumo interno e, aí o cara, verdade, vou emprestar juros a 4% nos Estados Unidos ou a 13% no Brasil. Na verdade, tem que aumentar a produtividade, porque se você for olhar a dívida dos Estados Unidos é muito maior do que a nossa. A dívida dos Estados Unidos já chegou a quase 100%. Só que o que acontece? A produtividade é muito alta. A mesma coisa de eu chegar em você e falar assim, Fábio, eu estou precisando de 100 mil hoje, mas você sabe que eu ganho 200 amanhã. Você não vai ter risco de me emprestar. Essa é a diferença. A questão do Brasil é que a produtividade não acompanha a dívida. Essa é a questão. Mas, voltando ao que a gente estava falando sobre o comunismo, antes de você responder essa pergunta, que a gente fez toda uma introdução, eu gostaria que você respondesse, mas daqui a pouco. Na sua opinião, qual a âncora de defesa das pessoas para buscar apoio de que Jesus era comunista
e para as que buscam apoio de que Jesus não era comunista. Mas segura, não responde agora, que nós vamos ouvir a pergunta do Fábio, que o Fábio tá ali já com a perguntinha pronta para fazer aqui pro seu xará. Manda boa aí, Fábio. E aí, Fabão, beleza, meu querido? Fala, xará. Fabão, hoje é o seguinte, hoje tem... A religião está levantando muitas pautas que Jesus nunca pregou. Uhum. Eu queria que você elencasse aí para o pessoal de casa, você como um especialista que é da teologia, quais foram ou quais eram as reais pautas que Jesus pregou, cara. Porque tá tudo distorcido, assim, as pessoas não entendem isso. Elas pegaram pautas próprias e estão fazendo aí coisas que... E o pior de tudo, as pessoas estão caindo nessa, estão indo no mesmo caminho que as pessoas estão achando que realmente Jesus... A pauta de Jesus na época era aquela, e não tem nada a ver. Eu queria que você elencasse aí, pelo menos as 3 pautas principais de Jesus, as que eram as pautas realmente, e colocasse aí pelo menos 2 que as pessoas pregam hoje que nunca foi pauta de Jesus, cara. Sim, aí a gente tem que entender um contexto também histórico da igreja pentecostal brasileira, porque não tem como hoje, que a igreja que mais cresce nos últimos anos, final dos anos 80, 70, 80, 90, principalmente a igreja acho que cresceu 16% a 18%. Na década de 90 foi a igreja pentecostal. Mas isso veio muito também através do neopentecostalismo, daquela ideia do senhor Edir Macedo, de um Deus que presta favor para nós. De um Deus que faz troca. E assim, essa barganha, isso alimenta uma coisa que o brasileiro tem de muito frágil. Ou seja, para ficar mais simples, um Deus visto como um banco. Eu invisto e eu tenho retorno. É mais ou menos igual o tigrinho, né? Não, o que o Edir Macedo pregava era uma velocidade muito maior do que o tigrinho, né? Então assim, é instantâneo. Isso acabou que contaminou até igrejas tradicionais como a Assembleia de Deus. Né? E hoje, pastores coach, tudo isso está no meio. Mas enfim, década de 90, década de 80... Isso foi implantado no nosso meio. E esse discurso, ele é muito atrativo. Você atrai a pessoa pela ganância. Você tem a culpa, você não pode fazer isso e aquilo, uma maneira de segregar, mas principalmente pela ganância. Nós estamos falando de um país onde 80% da população é pobre. Teve sempre o sonho de ter uma casa própria, de ter um carro, de ter acesso à saúde, que a gente nunca teve. Você toca em situações que é do cotidiano do brasileiro. E se atrai e falando assim, vem pra cá que aqui você tem. Só que isso nunca foi pauta do cristianismo. Você não vai pegar uma passagem de Jesus Cristo falando que você vai ser próspero com o cristianismo. Pelo contrário, você vai sofrer. Jesus falou que assim, no mundo tereis aflições. Sim. Aí você começou... sua morada não é aqui. Exatamente. Então, assim, ele pregava muito isso. Não é que você não pode, você citou, você não pode lutar para ter isso, mas são coisas humanas. Simples. Isso não é uma coisa de você acordar e falar assim, Deus, eu quero uma Hilux. Não é isso, não é do cristianismo, nunca foi. Né? Nunca foi a pauta de Jesus Cristo. Né? Mas... Até porque se você for pegar na história, os exemplos que Deus deixou pra gente, as metáforas daquela época antes de Cristo, que ele tinha mais contato com o homem, os que ele escolhia, que ele dava poder, que ele dava bens, exceto Jó, o restante tudo se corrompeu. Exceto o Jó foi o único que foi exemplo de que sabia ter fartura, mas não perdia sua essência cristã. O restante se corrompeu, Salomão, Sansão, todos eles. Assim, no Novo Testamento, você não vai contar nenhum exemplo de homem de sucesso. Não tem. Você encontra só no Velho Testamento. Então, começando a responder a pergunta do Fábio, começa por aí. Então, você cria na mente da pessoa essa atração por aquilo que o brasileiro não tem. Esse discurso na Europa, num país nórdico, numa Suíça, não funciona. Não funciona. Funcionou muito bem. Então, houve uma explosão aqui desse evangelho. E acaba que, uma vez que você tem uma multidão na sua mão, igrejas com 5, 10, 15 mil pessoas, igrejas com 200, 300, 400 congregações, igrejas que invadiram as capitais do Brasil inteiro. O que você começa a ter força? Política. Então, um pastor, um líder religioso, começou a influenciar pessoas a dar validação para uma figura política.
Então, começou aí esse envolvimento. Então, respondendo simples, de forma simples o que o Fábio falou. O que Jesus Cristo nunca pregou, que se prega para poder atrair pessoas, foi a prosperidade. Não existe. A vida plena que a gente busca aqui, sucesso, essa paz que a gente busca, nunca pregou. Tanto é que é utopia. Isso não existe. Ninguém tem vida plena e não vai ter. A paz que a sociedade comum busca e prega, não existe. Jesus não falou isso. Se estiver bem, tudo bem, com a sua saúde, com a sua vida financeira, com o seu relacionamento com pessoas, a sua mente vai estar mal. Alguma coisa vai estar dando errado. Vai estar mal. Você nunca vai estar bem o todo. Não eu costumo dizer o seguinte: as pessoas que são felizes o tempo todo, elas são insanas. Porque não tem como você ser feliz o tempo todo. Porque você só está sempre aflito com alguma coisa. Sim. Ou então você está sendo insano, você não está enxergando, a realidade está à sua volta. Às vezes você tem muito mais a agradecer, porque a Bíblia diz, em tudo dá graça. Uhum. Mas às vezes você tem muito mais a agradecer do que a reclamar, mas não tem como você estar feliz o tempo todo. Algum pouquinho de sanidade você tem. Porque igual você falou, quando você está bem no relacionamento, na grana, a sua mente não está legal, o seu corpo não está legal, alguma coisa não vai estar boa. Então quem promove o bem-estar social na mente da gente muitas vezes é a religião e a política. O discurso político ele é muito passa por esse mesmo caminho. Não, aqui você vai ter saúde, você vai ter acesso à casa própria. Então são caminhos muito semelhantes. Né? E foi coisa, igual eu estou dizendo, Jesus Cristo nunca pregou. Eu não lembro essa pergunta agora. Jesus era comunista ou não? Não. Você tem grupos que encontram a resposta para defender e grupos que encontram respostas para não crer nessa tese. Por que as pessoas utilizam dessa referência e qual a sua opinião em relação a isso? Então vamos lá. Um Jesus Cristo de esquerda, primeiro. De comunista, né? Pautas que ele jamais teria, que é essa questão de imposição de divisão de bens. Imposição jamais. Mas a gente não pode negar que a partilha, o compartilhar de tudo que a gente tem, faz parte da essência de um coração generoso. Mas que não é obrigatório. Não é. Se nem Jesus faz isso, por exemplo, Jesus tem o poder de acabar com a riqueza de todo mundo e dar para os pobres, ele não faz. Porém, a direita já foi no caminho reverso, que é da posse, da ostentação, do ter, do poder, do te colocar lá em cima. Não te chamei para ser cauda, mas sim cabeça. Então nós temos dois extremos, né? É por isso que dá direito de algumas pessoas colocarem Jesus Cristo como uma figura que representa, nesse caso, a esquerda, o pensamento de esquerda. Mas ele nunca seria uma figura política. Então vamos lá. Outro ponto, que essa questão da esquerda prega muito a valorização do trabalho. Tem muita gente que não sabe disso, né? Tem gente que acha que é só a direita que prega a valorização do trabalho. Mas, na essência, o comunismo ele pregava muito isso, que é a valorização do trabalho de todo mundo. Por que eles iam? Principalmente naquela época, tinha muitos escravos. Né? Tinha muita gente que trabalhava meses e meses e não recebia nada. Já o que se queria, na época de Karl Marx, era que todo mundo recebesse de forma igual. Valorizar o trabalho de todo mundo. Né? E que é, na verdade, uma meritocracia que a direita adota. Mas eu falo muito do equilíbrio. Porque se não tiver equilíbrio, você não consegue nem raciocinar como é que funcionam esses organismos sociais. Né? E nunca vai chegar num ponto perfeito. Porque a gente não consegue. Né? Eu sou extremamente imperfeito comigo mesmo. Eu sou injusto, eu sou errado com as pessoas que me cercam e comigo mesmo. Imagine, né, numa questão social. Então, nunca vai chegar num consenso. Então, e eu vejo o seguinte, eu vejo que tudo que está escrito na Bíblia se cumpre e já se cumpriu e vai se cumprir. Então, se a Bíblia fala que a gente não vai ter paz aqui na Terra, que Jesus é a paz. Se a gente não vai ter paz aqui, que o mundo só vai de mal a pior, não vai haver melhora. A gente discute, a gente é esperançoso e tal. A gente tem alguns exemplos de outro país, mas a gente não ficou lá para viver aquele contexto. A gente tem exemplos
da China que desenvolveu, a gente tem exemplos de países da direita que desenvolveu, mas a gente não viveu lá para ver aquele contexto, para saber se dava para adaptar o nosso contexto. Então, eu acho que é uma utopia. Assim, uma coisa também, continuando a resposta, é que, assim, inevitavelmente, houve quase que uma teocratização da direita brasileira. Né? Os políticos brasileiros de esquerda se apossaram da religião cristã para os seus discursos, principalmente nessas pautas família, né? Ante muita coisa, por exemplo, casamento homoafetivo, privilégios e muitas vezes questões do feminismo, né? Então eles apostaram esse discurso que isso não pode, que isso é errado, que gay não pode casar, isso, aquilo, e a questão da posse, né? Da igreja como prosperidade, como a nação que Deus escolheu para ser próspera, para estar acima das cabeças. Então, assim, os discursos dos líderes religiosos com relação à direita passa muito por esse caminho. Se você pegar como é que eles convencem tantas pessoas a estar na porta de quartel, a fazer evento, agora dia 16/3, vai ter um evento grande em massa. Né? E a gente sabe que boa parte das pessoas que vão para esses eventos, elas são do meio religioso. O meio religioso está muito envolvido. Nós estamos partindo para um país que vai ter 35% de evangélicos. Né? Isso, várias denominações, é claro que algumas denominações não estão incluídas nisso, mas você pega uma massa muito grande que se mobiliza, se reúne todo domingo. Eles têm grupos de igreja, eles têm grupos de WhatsApp. Então aí essa massa tem uma força política muito grande. E o que a política conseguiu fazer, que ela não tinha conseguido no passado com a igreja, foi o seguinte: ela entendeu os valores daquele grupo, viu que não tinha ninguém defendendo aquilo ali, ela chegou e falou assim: eu sou o cara que vou defender seus valores. E aí a igreja perdeu a sua principal essência, que era o Deus Todo-Poderoso, que não precisa de política para defender o seu ministério na terra. Não precisa. Deus não precisa de política para defender o seu ministério na terra. A igreja é muito mais poderosa do que um grupo político. Só que a política conseguiu capitanear isso. E por que as pessoas estão tão céticas na direita, e em especial no Bolsonaro? Foi porque elas nunca se sentiram representadas como se sentem representadas com o Bolsonaro. Mas sabe que você pega para pensar, a gente não entende, né? Então, boa parte dos evangélicos brasileiros, porque você pega, não sei se você sabe, mas o Edir Macedo, ele tem nunca teve mais que 2% da população evangélica. Ele construiu um império, mas ele nunca teve. E pelo contrário, a grande maioria das outras igrejas evangélicas eram muito contra tudo aquilo que o Edir Macedo fazia e pregava. E assim foi o ex-tesoureiro dele, o senhor Valdomiro Santiago. Só que a figura do Bolsonaro ela foi validada em cima de palanque com o Valdomiro Santiago, com o Edir Macedo. Os próprios mais tradicionais da igreja, que antes eram extremamente contra essas figuras como o Valdomiro Santiago, começaram a validar. Não, só todos. Né? É muito difícil. Aí, mas você pega esse contexto, essa validação, ela passa por vários processos dentro do meio cristão, que ele ainda não encontrou um equilíbrio para isso, porque essa situação política ela realmente é nova. Você falou, antes a igreja não tinha muito isso. Mas muitos líderes beneficiados com algumas situações que infelizmente não deveriam existir. E a igreja ela é muito fácil de manipular, porque é um grupo fechado. E você tem aquela questão de submissão. O que o líder religioso fala, você tem que seguir. É um homem de Deus. Então é muito mais fácil, porque aí você chega ali toda semana, você põe na cabeça das pessoas, olha, esse aqui é de Deus, o outro é do diabo. Como é que você vai tirar isso? O discurso é esse. Então você não tira. Eu falo porque eu vim dessa linha, eu lembro até hoje. Eu acho que eu tinha meus 10 anos, na época que o Lula disputou a eleição. Não sei se era a segunda vez ou a primeira que ele perdeu. A primeira vez foi em 90, né? Acho que foi essa, Fernando Collor. E que eu lembro o pastor falando na frente da igreja, que isso saiu em todas as igrejas, olha, não vote no PT, o PT é comunista, é do demônio, eles vão fechar as igrejas.
E eu acreditava nisso. Por quê? Eu não tinha acesso a outras coisas. Eu era praticamente uma criança, um adolescente ali, não tinha, naquela época, as pessoas, os cristãos eram tão fechados que não tinha muito acesso nem a jornalismo, a TV, essas coisas. Então o que o pastor falava, você seguia. E eu, por muito tempo, eu fiquei acreditando nessa tese. E quando o Lula entrou lá, o Lula foi o contrário. Ele chamou o Silas Malafaia, chamou gente e nunca perseguiu igreja nenhuma, não fechou nenhuma igreja. Isso é fato. Aí, por que eu entendo hoje esse fanatismo? Porque eu sei o que é você estar lá dentro e um líder religioso pregar para você, irmão, não faz isso, que aquilo ali é do demônio. Sim. E aí a pessoa fica com medo de questionar aquilo, ele não vai atrás de... Então, assim, ao mesmo tempo que eu tento entender, eu entendo as pessoas que estão desse jeito. Porque não é fácil você chegar e falar outra coisa. Se o cara ouve aquilo ali todo domingo, igual você falou, todo domingo. É catequizado para pensar daquele jeito. Eu apanho dos dois lados. Né? Eu apanho de evangélico, quando eu posso. Eu não sou muito de ficar postando coisas de pensamento pessoal, mas quando eu posso, eu apanho dos evangélicos, apanho do pessoal de esquerda, porque eu queria um país diferente. Eu queria ideias diferentes, propostas diferentes. Mas é o que a gente tem. Esse extremismo não vai sair de nós. Pode ser gerações futuras, mas eu e você, nós não vamos estar vivos para ver isso fora. Esquece. Mas eu acho que ele não vai sair, né? Ele só vai aumentar. Como o mundo é ciclo, vai chegar um ponto que as pessoas vão viver uma nova era que não vai partir mais desse princípio. Sim. Porque se você for pegar na história, tem coisa que a gente acha ridículo, como que o povo fazia isso no passado. Porque o mundo ele é cíclico. Teve um cientista que veio aqui, de inteligência artificial, ele falou assim, Josmar, o mundo é cíclico. As pessoas não vão ficar nessa paranoia por muito tempo. Vai chegar um momento que isso vai mudar. Isso é só você olhar na história. Agora, eu acho que vai demorar muito, porque o extremismo chegou agora, é recente, chegou em 2018, pelo menos no Brasil, é muito recente. Eu acho que ele ainda vai demorar e muito ainda, muito. Mas eu acho, porque quando você pega a galera jovem, a juventude, ele já vê uma política de outra forma. Quando eu olho as pesquisas, eu gosto de fracionar as pesquisas. Quando você vê a juventude, ela não está interessada em nenhum dos dois discursos extremados. A juventude não vota, Fábio, nem no Lula e nem no Bolsonaro. Porque ela não se identifica com essa loucura, com essa paranoia. Por quê? A maioria nem sai de casa. Porque ela vê o exemplo dos pais, dos amigos, brigando, discutindo. Então eu vejo que daqui 10 anos, 15 anos, ou talvez 20 anos, a gente começa a ter um novo ciclo, que eu nem sei qual vai ser. Eu acho interessante, os outros falam assim, não converso com extremista. Eu gosto de conversar com o extremista. Só que assim, o extremista, ele e o fanático, ele tem que entender que ele, para debater política, ele tem dois grupos só que ele pode debater. Ou é com o outro extremista, que ele vai ter um embate bem acalorado, né? E aí ele vai se deleitar nos seus argumentos. Ou ele tem que debater com alguém que pensa igual ele, que seja da mesma linha de raciocínio. Uma pessoa que é mais ponderada não vai aceitar esses discursos. Esquece, vai ficar falando e no máximo vai ficar rindo na mente ali, porque não dá. Você entende que nós somos assim. Os discursos vêm, ficam aqui na nossa cabeça, a gente pensa daquele jeito. E o pior é que eles... Hoje, a realidade do Brasil, hoje. Faça chuva ou sol. Nós temos entre 30% e 35% de lulistas. E bolsonaristas. Pode fazer o que quiser, mas não votar. Vai deixar de ser. E mais ou menos os 28% a 30% de bolsonarista convicto. Pode fazer chuva ou sol, vai voltar no Bolsonaro. Se o Bolsonaro disser volta naquele cavalo, vão votar naquele cavalo. Se junta os dois, nós já damos mais de 60% da população. Na verdade, quem leva e quem decide a eleição é eu e você, que é o nem. Quem leva os dois candidatos, quem escolhe os dois candidatos pra gente decidir são eles. Quando eu falo isso pros meus amigos, que são esquerdistas e bolsonaristas, ficam putos comigo. Mas você não tem direito de falar que você não tem lado. Você tinha que ter lado, porque eles acham... É um absurdo. Eles odeiam você não ter lado, né? Mas eu falo assim, cara, é o seguinte, vocês jogam o jogo e na hora do pênalti é eu que bato. Mais ou menos assim. Mais ou menos isso. Porque, querendo ou não, eles levam os dois pro segundo turno. O que me deixa triste é que eles poderiam levar outros candidatos mais preparados, podia ter alternância, igual a gente pensa. Foi essa disputa aí agora, vamos colocar dois diferentes, vamos fazer a mesma loucura. Apaixona em outro cara, vocês dois aí, apaixona em um na esquerda e um na direita diferente. Novo, com a mentalidade diferente. Só pra gente decidir melhor aqui, mas a gente não tem esse luxo.
Porque nós somos voto vencido. Eu votei em Felipe Dávila, cara. Você tem ideia. Eu votei no Ciro Gomes por conta do projeto. Na primeira eleição, acho que em 2000, já cheguei a votar no João Moedo. Né? Então, assim, qual que é o problema que nós temos? E o problema nosso, muitas vezes, é a nossa autocrítica ela é muito péssima. Nós não conseguimos fazer um filtro, olhar no espelho, olhar de forma pura e enxergar nossas podridões. Mais ou menos igual Jesus Cristo chegou, estava parado, chegou um homem com a mão mirrada, Jesus Cristo falou assim, estende a sua mão. O cara não ia estender a mão boa, eu tenho que estender a ruim. Eu tenho que ter um lado crítico meu muito forte, e isso eu tenho demais, eu sou o cara que assim, eu me cobro muito o tempo todo. Cara, eu erro demais, eu penso errado demais, isso me revolta comigo mesmo. Mas não me dá o direito de criticar o Josimar. De ir contra o Josimar, a pessoa pessoal dele. Mas eu vejo o contexto histórico jogando a gente contra a parede, a gente não para entender. Né? E joga uma luta, igual você falou. É o bem contra o mal. Mais de 60% das pessoas estão dentro desse grupo. Ou é bolsonarista ou é petista. E nós temos só uma saída. Esquece que a política tem várias vertentes e vários caminhos que poderiam ser seguidos. Né? Mas que não abre espaço. E não abre espaço. A gente não vai sair disso. É a realidade que, se eu quiser outra realidade, tem que mudar do Brasil. Eu não vou mudar, não. Eu gosto daqui. Deixa o povo discutir, deixa o povo brigar. É engraçado. Você pega... Só que a gente apanha demais, sabe? Porque a gente não dá conta de ficar calado. Mas você pega, por Quando exemplo... a gente vê, por exemplo, um cara falando uma fake news de um lado de outro, uma idiotice, a gente não dá conta. Eu tento, às vezes, nas rodas de amigos, mas eu não dou conta. Aí, de repente, eu já tô ali. E não vou mudar nada na cabeça desse cara, porque ele já tá convertido. Tecnicamente falando, se você parar para prestar atenção, a maioria das pessoas que postam veementemente contra a esquerda, aliás, contra a direita, veementemente, são pessoas que postam constantemente contra a esquerda, contra todos os pensamentos da esquerda, tudo aquilo que é notícia ruim contra todas as pessoas que postam veementemente contra a direita, tudo aquilo que a direita faz, tudo aquilo que representa o bolsonarismo, todas as notícias ruins que aparecem contra o Bolsonaro, todas essas pessoas que fazem esse tipo de post, elas ou têm, pode parar para prestar atenção. Isso é, não vamos dizer todas, né, mas vamos dizer 90%. Ou depende financeiramente de alguém, de algum funcionário público, ou aposentado, ou tem algum cargo político, ou alguém na família tem cargo político. Você pode prestar atenção. Diretamente, quem faz isso, quem posta constantemente, está dentro de algum desses grupos, que depende de dinheiro de alguma forma do governo. Postam contra tudo aquilo que a direita faz, mas não tem um discurso nada crítico contra o governo que ele votou. E eu, na minha opinião... E qual o interesse, já que você faz a leitura, qual é o interesse do pessoal da direita que faz o mesmo? Então vamos lá. Mas eu, na minha opinião, em quem eu votei é o que eu tenho mais que criticar. Sim. É que eu tenho mais que cobrar. Mas nós endeusamos. Nós validamos aquela pessoa e não pode ter defeito. Não tem, se eu falar que eu sou contra o que ele falou, eu estou indo contra mim mesmo. Mas não é assim, você tem que cobrar. Você coloca um gerente na sua empresa, ele vai ser a figura mais cobrada. Você é a sua função, sua especialidade de ser consultor empresarial. Quem que sofre mais dentro da empresa? O gerente. É o gerente, é o responsável, mas nós somos o contrário. Já a direita, quem é que vive postando? Aquele negócio, não pode, tudo que o Lula faz. Quem? Quem é o mais revoltado? Muitas vezes é o empresário, que às vezes tem um pequeno negócio, né? E que tem que pagar funcionário, tem que pagar imposto, e isso. Ou é um cristão religioso, que ainda tem da mente essa questão. E quando é alguma coisa contra o Bolsonaro, que o Bolsonaro fez, você sabe que ele fez de errado, mas a pessoa não vai postar nunca. Ela nunca vai dizer que ela é contra alguma coisa que o Bolsonaro fez. Ela prefere omitir. Mas isso está dentro do nosso subconsciente. A gente não para analisar assim. Né? As pessoas são assim. Aí isso transfere para um discurso dentro da sua casa, da sua família. Né? Ele não consegue ter um senso crítico do lado que ele está. E muitas vezes o seu senso crítico maior tem que ser daquele grupo que você faz parte. Pô, esse lado aqui nosso está errado. Mas é mais ou menos por aí.
Aí nunca vai ter equilíbrio. É um equilíbrio que, esquece, nunca vai existir. A política, ela está sendo construída nesses moldes e é isso que a gente tem para hoje. Tá saindo muitos pensadores, muita gente que pensa fora dessa caixinha, que isso vai, com o tempo, fazer com que a gente... Mas tem muita gente pensando assim, muita gente criticando os dois lados. Tem muitos ex-bolsonaristas, ex-lulistas que criticam os dois lados. E você fez uma leitura bacana. Esse pessoal que você falou, e tanto de esquerda e direita, eles estão dentro dos grupos dos 30%. Mas você tem os simpatizantes dos dois lados, e você tem dentro desses grupos aqui fanáticos, pessoas que não se justificam para ser fanático a quem ele é. Exemplo. Você falou a justificativa de quem defende a direita a todo vapor e qual é o interesse, porque ninguém faz nada sem interesse. Claro. E se você falou do pobre lascado, que tem o auxílio, que tem o benefício, que ele está lá fazendo aquela defesa. Mas você encontra pessoas que vivem de auxílio, que são pobres e que está aqui defendendo a direita e criticando o pobre do outro lado. Você tem o pobre aqui desse lado aqui também que está criticando o do outro lado, que é uma incoerência total, que aí entra no fanatismo. Porque eu olho para alguém assim, não, se você está alinhado à bandeira que essa ideologia te representa, cara, eu acho que faz todo sentido. Agora, quando você está ao contrário e está defendendo, é um fanatismo e uma loucura muito maior. Porque você tem muitos grupos assim que são esses que você estão dizendo. Mas ele tem uma incoerência muito grande, igual eu estava conversando esses dias com os meus amigos, porque hoje a direita fez muita gente acreditar que não é pobre mais. Ele ainda é pobre, está metendo pau no pobre, um dia foi pobre e ele não consegue olhar para os bens porque ele tem, porque ele acha que, como ele é de direita, ele não pode ser pobre. Ele tem que meter o pau no pobre. Aí você tem gente de esquerda que construiu patrimônio, mas ele não quer se identificar como um cara bem sucedido, um cara rico, porque ele tem que continuar com aquela essência, aquele pensamento de pobre. É assim, igual você falou, a gente nunca vai conseguir compreender. O grupo fanático dos dois lados, eles são incompreensíveis. Eu trouxe uma psicóloga aqui e ela me deu uma resposta que eu achei muito interessante, que vale a pena a gente refletir. Tipo aquele pobre que cresceu e ele tem vergonha do que ele cresceu, né? Então, assim, voltando ao que eu estava dizendo, a gente trouxe uma psicóloga aqui e o objetivo dela era para a gente entender esses grupos extremados. E ela me deu uma resposta que eu não esperava. Com um embasamento muito bacana. Acho que depois é interessante você assistir. Quem ainda não assistiu, assista. Ela falou assim, todos nós somos extremistas. Sim. Aí eu falei assim, mas me explica, deixa eu entender melhor. Ela falou assim, sim, todos nós somos extremistas. A diferença é que às vezes você tem aquele extremista que é explícito, que ele fala e briga e bate, e você, por não gostar do extremado, você também é extremista do seu jeito de ser. Por você não aceitar aquele cara, você não gostar dele porque ele é extremista, você se acha melhor do que ele. Então todos nós somos loucos, segundo ela, e todos nós somos extremados, e faz todo sentido. E ela falou algo a mais. Ela falou, você quer entender por que existe esse grupo de 30% do Lula e do Bolsonaro que mata e morre por causa deles? É só você entender lá na infância. Normalmente a pessoa que ela se identifica muito com a esquerda e com o Lula, ela vê o espelho do pai no Lula. O pai era muito parecido com o Lula. E do Bolsonaro a mesma coisa. Cara, quando ela falou isso, eu comecei aqui a analisar e faz total sentido. Ela falou, a pessoa às vezes bate continência, ora, chora, briga. Ela tem aquele ali como referencial. Incondicionalmente, ela tem aquele ali como referencial que está lá na base da infância dela. Eu até hoje trouxe várias pessoas para discutir sobre esses assuntos aqui. E a explicação mais plausível que eu vi foi dessa psicanalista. Não, mas aí ela tá dentro da área dela, realmente é isso aí. A gente já estudou vários, porque no marketing você estuda muito isso, nessas capacidades, como você encantar as serpentes, né? Consumir a mente do ser humano, vender mentira.
A gente é bom para vender mentira. Mas um psicanalista ele consegue ir a fundo realmente e todo mundo é extremista mesmo. Todo mundo é extremista. No sentido de que você quer, não basta você pensar, ter uma linha de pensamento, você quer que as pessoas pensem igual a você. Você quer controlar. Se você vê alguém que está discursando no oposto do que você fala, você chega... E outra, ela falou assim, a gente só incomoda com alguma coisa no outro, é porque a gente se incomoda com a mesma coisa que a gente tem aquilo. E a gente não consegue ver. E outra coisa que eu achei interessante que ela falou assim, essa teoria da autoanálise, autocrítica, ela não funciona. A gente não consegue fazer autocrítica, autoanálise sozinho. A gente precisa do outro. Precisa do outro. Você conviver com pessoas diferentes de você. Você não consegue fazer autocrítica corretamente. Tem que ver com alguém que te confronta. Por que eu sempre gostei de gente que pensa totalmente diferente de mim? Porque é um confronto comigo mesmo. E inclusive, nós entramos numa área, que eu e você estamos nela, que é a área do marketing, e hoje, nada mais prejudicial. Nada. As pessoas tomam uma dose de veneno todo dia. Chama-se algoritmo. O algoritmo é feito para deixar as pessoas burras. Alienada. Burra. Por quê? Ele vai aparecer só aquilo que está dentro do seu interesse. E aquilo, você vai corroborando os seus discursos, sua linha de pensamento, vai fechando o seu mundo a um ponto que não existe pensamento contrário ao seu. Sim. E o que o resto, você demoniza. Por que eu te falei no começo da conversa? Que antes de a gente começar a gravar, você falou assim, deixa eu ver se você está seguindo o Lula aqui. Eu sigo o Lula e Bolsonaro. Para que o algoritmo não me deixe alienado. Eu quero saber o que esses caras... Eu quero saber o que esses caras estão falando, o que está acontecendo. Eu quero sempre ouvir lados antagônicos para formar a minha opinião. Entendeu? Porque a maioria das pessoas não. Ela tá ali, se ela é esquerdista, ela só acompanha quem fala a favor da esquerda. Se ela é de direita, ela só acompanha quem fala a favor de direita. Aí você pega. Tem muita gente que quer discursar, muita pessoa já veio comigo discutir política. Mas você olha, segue Mídia Ninja, Revista Oeste, mas não segue um Estadão, um Folha de São Paulo, uma Globo News, alguma coisa. Tudo bem que a maioria da imprensa brasileira tem uma tendência à esquerda, mas tem algumas mídias que elas são mais fiéis à notícia, né? Outras, você pega uma Mídia Ninja, abre aí. Cara, só vai falar bem da esquerda e mal da direita. Você pega uma Revista Oeste, é a mesma coisa. E outra coisa, Fábio. Eu, por exemplo, eu não consigo encontrar uma verdade absoluta em nada. Muito menos na política e na ideologia de esquerda ou de direita. Sim. Como é que eu vou assistir só a esquerda, sendo que tem coisas boas na direita? E vice-versa. Eu não consigo fazer uma leitura de olhar e falar assim, ó, tudo na direita é bom e tudo na esquerda é ruim, ou vice-versa. Não tem. Não existe. As duas acabam, quando chega no poder, quer perpetuar no poder, quer fazer mentira, quer fazer alienação, para perpetuar no poder do mesmo jeito uma da outra. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Agora, o que a gente tem muitas vezes, que faz uma briga de torcida, que a gente tem uma briga de torcida, eu pego assim, às vezes eu não sou muito de ler comentários, mas, por exemplo, se você pegar em 2018, 19, 20, 21, 22, antes das eleições, Folha de São Paulo batendo constantemente no Bolsonaro. Quando você pega diversos discursos do Bolsonaro contra a Folha de São Paulo, que ela pegava pesado contra o Bolsonaro. E angariou muitos seguidores petistas. Sim. Né? Muita gente assinou a Folha de São Paulo, aquele negócio todo. Hoje, a Folha de São Paulo, ela critica muito o governo Lula, né? Que o governo está do lado errado. E o que você pega de comentário de petista chamando a Folha de São Paulo de fascista, não está escrito. Não sabe nem o que é fascismo. Sabe nem da onde veio o fascismo. Mas fica. Então, na verdade, nós somos uma briga de torcida. É uma briga de torcida. A gente pega Fernando Henrique escreveu no livro dele, metendo o pau, ele reclamava da Globo do mesmo jeito que o Bolsonaro reclamou. O Lula reclamava da Globo, a Dilma reclamava da Globo. O Lula, quando saiu da prisão, a primeira pessoa que ele saiu batendo foi na Globo. Era a revista Veja, batia pesada. Quantas revistas Veja foi contra? Aí quando você tá alienado, você só enxerga quando você tá apoiando. Aí você fala assim, não, essa mídia
que só bate... Essa mídia é esquerdista. Toda a mídia brasileira é esquerdista. Mas Pode ser que tem um alimento... Porque você tem que entender a história. A esquerda, nos últimos 20 anos, ela ficou mais no poder. Naturalmente, ela ia capitanear mais pessoas para si. Então, isso é natural. Agora, você dizer que toda a imprensa bate na direita e a direita era uma vítima, a esquerda se posicionou do mesmo jeito antes de chegar no poder. É só você buscar, é um passado recente. Antes da esquerda entrar no poder, ela se vitimizava do mesmo jeito. Mas assim, em suma, minha opinião, assim, tecnicamente falando, sem paixão nenhuma, Jesus Cristo nunca foi de direita, nunca foi bolsonarista. Bolsonaro não é um ungido de Deus, que colocaram ele como essa figura, né? Principalmente os pastores de forma irresponsável, a ponto, a gente morou, eu não moro mais, mas eu passava perto do quartel, em frente ao quartel, quantos pastores você via orando com pessoas ali, eles acreditavam que Deus ia intervir e que o Supremo Tribunal ia cair, que Alexandre de Moraes ia ser morto, ia dar um infarto. Não, o Edir Macedo fez um vídeo falando, vamos ver qual Deus que é mais forte. Sim, então assim, foi essa luta do bem contra o mal e não existe, Deus nunca, voltemos à época de Jesus Cristo, ele nunca esteve envolvido nessa briga. Quer você aceite ou quer não, mas Jesus Cristo nunca, porque se ele tivesse envolvido, então a igreja evangélica tem que estar de um lado de um Deus que perdeu. Fábio, outra pergunta. No Brasil existe comunismo? Não existe comunismo. Porque a ferramenta do capitalismo mais poderosa que existe no mundo chama-se Estado. E nada mais estupidamente robusto do que o Estado brasileiro. Em termos de mundo, eu acho que é o Estado que tem mais poder, é o brasileiro, que produz mais bilionários. Nós temos casos de Odebrecht, nós temos casos de agora da JBS, né? Que é esse conglomerado, que tudo através de política. O Estado promove muitos bilionários, muita gente rica e político, né? Os políticos brasileiros são extremamente... Tem classe mais privilegiada que o político? Tem classe que ostenta mais, que está nos melhores consultórios médicos? Haja vista, vamos lá. Você já foi em Brasília, frequentou... Eu esqueci o nome do shopping agora. É um shopping que tem lá em Brasília, que só tem uma bolsinha desse tamanhozinho aqui, ó. 200, 300 mil reais. Por que você acha que está lá? Você não vê um shopping desse aqui em Goiânia? Não tem potencial Mato para Grosso, isso. Não tem. É onde está a maior concentração de renda e os maiores privilegiados estão ali. E o comunismo sempre conta o privilégio de classes. Não existe isso. Você acha que o governo Bolsonaro foi um governo de direita? Depende do que a gente está falando de direita. O problema que a gente teve, pandemia. Tá. É muito difícil a gente mensurar o que esse governo, como é que ele chegaria ao final. Mas o que a direita prega, que eu acho que seria o único remédio brasileiro, mas eu não digo bolsonarista. Não digo bolsonarista, mas eu acho que talvez seria o único remédio brasileiro para a gente ter um pouco de solução, que é diminuir um pouco o Estado. Por quê? É onde o nosso dinheiro vai embora. O dinheiro que poderia ir para a saúde, para a infraestrutura que a gente não tem, para auxílio a famílias, ele não vai por causa da corrupção, por causa de aparelhamento de empresas. Você pega aí, a gente recentemente teve um Santo Mabel entrando dentro de um cais aqui em Goiânia, sabe quanto que era? Cada consulta ficava para Eu vi. R$ 1.600. R$ 1.600 cada consulta. Então, é corrupção, é falcatrua, o Estado tá desse jeito. E não tem como dar. O que a direita pregava? Vale lembrar que o governo anterior não era esquerdista, não. O prefeito. Do prefeito, sim. Não era esquerdista. Sim. Vale lembrar. Sim. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque, na essência da direita, eu acho que faltou... Acho que o Brasil não tem, na prática... Não vive na prática, quando é na governabilidade, esquerda nem direita. Não. Porque o governo nosso hoje está muito mais para um centro-direita do que a esquerda, o governo atual. E o governo Bolsonaro, ele chegou próximo da direita, mas ele não conseguiu fazer nem 10% do liberalismo
que se prega na direita. Não, Ele nada não de conseguiu, reforma Não tributária. teve reforma tributária, não diminuiu a máquina do Estado. Não, nem um Foi pouquinho. pelo contrário, foi o governo que mais entregou poder pro Estado. Ele mais entregou poder pro Congresso Nacional. Sim. A gente está aí tendo problema até hoje com o poder que ele deu pro Congresso, que o Congresso não tinha, e o Congresso agora não quer deixar essa mamata de volta. Então, assim, a inocência das pessoas de muito não grande. entenderem o que é esquerda e direita, acha que no Brasil existe esquerda e direita. Está longe de ter esquerda e direita. Longe. Aí, nas Até pautas... pelo nosso modelo de política de coalizão. Porque uma coisa é discurso de campanha. Quando você chega lá, quem manda no país há muitos anos? Centrão. Mandou no governo Bolsonaro, mandou no governo Temer, no governo Dilma, agora no governo Lula do mesmo jeito. Você não faz nada sem o Centrão. Quem manda no Brasil chama-se Centrão. Mas aí eu penso o seguinte, por exemplo, a direita, o que ela pregava? Né? Ia privatizar os Correios, a Petrobras e algumas outras empresas para poder diminuir essa máquina do Estado. Porém, a arrecadação de impostos, o privilégio das classes ia permanecer do mesmo jeito. O Congresso, a força que o político tem para controlar tudo, os meios de produção, a política controla os meios de produção até dos empresários. Do mesmo jeito a esquerda faz a mesma coisa. Mesma coisa. Então, assim, o A governo esquerda, PT... a esquerda não privativa, mas ao mesmo tempo ela coloca os empresários por trás e não se ganha tanto quanto se ganha no governo petista. O governo do PT é centro-direita, não é centro-esquerda. Tá longe Não. de ser centro-esquerda, centro-direita. Economicamente falando, é centro-direita, não é centro-esquerda. Você pode ter algumas pautas progressistas que nem avançam por causa do Congresso, que é a questão de aborto, que é a questão do casamento, mas já, apesar de que assim, afetivo. essas pautas de privilégio de classe, muitas vezes eles tentam falar, mas não tem como você tirar, né? A minoria de alguns grupos. Depende do Congresso do momento. E o Congresso agora é mais de direita. Não. Eu vou te dar um exemplo. Você pega uma foto, tira uma foto do alto escalão do governo Lula. Quantos negros e mulheres tem? Então, tá tudo no discurso. Só no discurso. Né? Tudo no discurso. E o bolsonarismo, que eu falo, eu sou extremamente contra tudo aquilo que o Bolsonaro, como pessoa, leva em pauta de vida, porque é muito extremo e é muito perigoso a gente partir para esse lado, porque você subjuga muitas pessoas. Eu acho que o governo recente, que eu gostei, e que era mais alinhado à pauta da direita, que mais fez avanço no Brasil em um prazo curto, só que não era um governo populista, não ficou para a história, foi Michel Temer. Michel Temer foi um cara que mais avançou em pautas da direita. Ao mesmo tempo, assim, o Temer, ele colocou o maior vilão, né, da direita hoje, Sim. que foi o Xandão lá. Eu vou te falar a verdade, qual foi o melhor governo, nossa curto período de democracia que a gente tem, 1990, o saudoso Itamar Franco. Eu gostei mais do Fernando Henrique. Eu acho que o Fernando Henrique ele fez uma revolução muito boa no país. Mas o Fernando Henrique levou muito crédito Levou pelo muito que crédito o Itamar Franco sim, fez. Sim, claro. Do mesmo jeito que o Temer fez muita coisa e não levou crédito de nada. Você vê, o Bolsonaro pegou o país organizadinho e ele fala isso até hoje. E isso é real. Uma das poucas verdades que eu ouço do Bolsonaro é essa. Ele pegou o governo organizado pelo Michel Temer. O Michel Temer conseguiu fazer em 2 anos, um pouquinho, né? Coisas que muitos governos fizeram em 8 anos. O Michel Temer conseguiu fazer. Agora, ficou mal pra história porque ficou como um traíra, né? Ficou como, assim... É porque o problema é que o Itamar Franco, ele almoça com o Bolsonaro e janta com o Lula. Ele não tem lado, é o centro que comanda. Então, como ele tá ali, ele nunca vai deixar de querer estar no poder e ele tem um poder muito grande. Mas hoje eu te falo, nós estamos caminhando para um reinado da direita no Brasil. 2, 3, 4 governos seguidos. Lula não deixou sucessor? Eu acho que a direita agora tem muitos bons candidatos que assim são candidatos no estilo que eu gosto. Você tem Tarcísio, o Pablo Marçal com as mentiradas, mas ainda assim tem muita coisa boa. Você gosta do Marçal, cara? Ele é um mentiroso nato, né? Mas assim, mentiroso por mentiroso, ele... Cara, eu vou te falar a verdade, eu não queria ver um Brasil ser governado por um Pablo Marçal, não.
Cara, eu vou te dizer. Parece que vão fazer uma aliança, ele e o Gustavo Lima, você ficou sabendo? Mas eu acho que aquilo ali não vai vingar, não. Você tem, assim, porque os caras que hoje que tem projeção para vir para o cenário disputar e que tem chance de brigar, pode ser que surja alguma coisa diferente, mas eu acho que não tem. Fora Bolsonaro, seria Tarcísio e Pablo Marçal. Você não tem ninguém mais forte do que eles hoje. E Michele. O Bolsonaro quer a Michele. O Bolsonaro quer a Michele. Então eu acho que a Michele ganha de todos eles. Então eu acho que pelo caminhar agora, depois dessa denúncia da PGE, eu acredito que Bolsonaro vai continuar inelegível, vai fortalecer ainda mais, ele vai ficar mais forte. Eu acho que a maior chance da direita agora é Bolsonaro sendo preso. Porque aí a direita ganha mesmo. Ganha, sem dúvida, a direita ganha em 2026. Se o Bolsonaro for preso, eu acho que ele quer isso, porque essa semana ele está gritando muito, porque ele sabe que essa é a chance. Se ele for preso, a Michele vem e depois pede uma anistia. A gente viu o que aconteceu com o Lula. Lula foi preso, depois veio aí e disputou de novo. Eu falo para todo mundo, vai acontecer a mesma coisa com o Bolsonaro, só que o Bolsonaro vai voltar muito maior do que Lula voltou. Espero porque que não. Eu acredito nisso que você está falando aí. Eu acho que a vez da agora é da direita. Eu acho que não tem saída. Não tem ninguém da esquerda. A não ser se o Lula candidatar. Porque eu acho que o Lula não vai ter escolha. Ele vai ter que candidatar. Porque ele é o único que consegue competir na esquerda hoje, é ele. Porque ele Por culpa dele? Ele não deixou ninguém crescer. É culpa dele. Do mesmo jeito que Bolsonaro. Bolsonaro não deixou ninguém crescer, cara. Só que é isso. A direita, ela soube ir por alguns caminhos que você pega algumas figuras que são públicas fortes hoje, como o governador de Minas Gerais, que tem uma boa aprovação. Nós estamos no estado, né, que o Caiado, que por mais que não tenha força, mas quando você pega essas representatividades estaduais e junta com a figura nacional, isso muda o destino de uma eleição. Né? E assim, e o principal ponto, o Lula caiu muito no Nordeste. Mas a gente não pode esquecer de como se comportam os grupos fanáticos. Você pode escrever Lula, candidato ou não, a esquerda vai estar no segundo turno. É fato, o Brasil não tem como não ter segundo turno. A direita do mesmo jeito. Quem o Bolsonaro falar que é o candidato, vai para o segundo turno. O restante vai esbravejar ali no primeiro turno. O segundo turno vai ser entre extrema direita e extrema esquerda. Não tem espaço. Eu aposto que o Bolsonaro vai colocar a Michele, até porque ele controla. Vai ser Michele, e eu acho que a Michele tem mais chance de derrotar o Lula do que o Bolsonaro. Até, na verdade, que é a última pesquisa que saiu agora, porque eu achei até interessante, os bolsonaristas que não gostavam de pesquisa agora tá achando massa pesquisa. Isso é coisa louca, né? Mas tudo bem. A Michele saiu à frente, 3 ou 4 pontos, né? Na frente do Lula. E eu já vinha falando isso pra todo mundo. Falei, cara, o candidato da direita chama-se Michele, porque ela não tem rejeição. E agora a mídia hoje tentando... Ainda abraça o público feminino, né? Tem muita aversão ao bolsonarismo. E a mídia agora tentando desconstruir ela, né? Depois que viu essa pesquisa, aí soltou lá um áudio do Mauro Cid falando umas coisas dela e tal. Mas é porque a Michele, ela consegue pegar muito voto da centro-esquerda e centro-direita. Eu, por exemplo, eu votaria na Michele. E muita gente que não vota no Bolsonaro votaria na Michele. Entendeu? Então eu acho que a direita, ela tem muita chance em 2026. Principalmente se o Bolsonaro for preso. Eu concordo plenamente. Eu acredito assim. Mas se não vier em 2026, 2030, você pode escrever. Vai ser a direita. Por muito culpa do próprio Lula, que não deixou o sucessor e é um péssimo governante. Fábio, você tem uma última pergunta aí pra gente finalizar? Bora. O Fábio sempre tem umas perguntas cabulosas ali, mas agora ele não quis fazer pra você não. Fabão, foi muito bom, mas a gente já estourou o tempo aqui demais. A gente até deu uma viajada aqui, né? A ideia central era Jesus era comunista ou não, e a gente acabou entrando na política, mas não tinha como ficar fora, né? Não tinha como ficar fora. Muito obrigado, meu amigo, por ter aceitado o convite mais uma vez. Prazer aqui é a sua casa, fica à vontade, volte quando quiser. E você que assistiu até agora, muito obrigado por ter nos acompanhado até agora. Se inscreva no canal, deixa aquele like. Tá aí o Pix aí, faz a sua contribuição, tá? Faça a sua contribuição, apoie esse projeto. Agradecer os nossos apoiadores, agradecer a WS Interiores, Pitangui Tintas, Pique Empório e ao nosso produtor, o Fábio. E pra gente finalizar,
Deixa uma mensagem para essa galera naquela câmera ali. Dá um conselho, todo mundo. Comece a seguir pessoas e veículos de informação que pensem um pouco diferente de você. Adote para a sua vida, principalmente com relação à política, que a maioria dos brasileiros gosta de discutir, o pensamento contrário. Isso vai fazer com que a gente evolua. Só conversar com quem pensa igual a você é muito difícil, você não vai evoluir nunca. Show, show, show. Muito obrigado e até o próximo episódio.